Começa agora o programa Eu Quero Ver, programa que mostra a realidade dos trabalhadores no estado de Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria exclusiva sobre o movimento Primavera Estudantil que ocupa o IFAL Maceió, contra a PEC 241 e a MP de reforma do ensino médio. Os estudantes que ocupam o IFAL em Maceió vêm realizando diversas atividades culturais e de formação, como debates sobre os efeitos da PEC 241. Através de cartazes e faixas, os estudantes ocupam o prédio do auditório do IFAL, Campus Maceió. Já são 1.016 escolas, 51 universidades e 82 institutos federais ocupados no país. Em Alagoas, a ocupação totaliza 6 institutos federais, 4 campos da Universidade Federal de Alagoas e 6 escolas públicas de ensino médio, no Agreste e Sertão. Tiago, o que significa para você estar participando desse ato com os estudantes? Bom dia. A primeira coisa, na verdade, a se dizer nesse momento é que assim, os estudantes decidiram ocupar o campus do IFAL aqui em Maceió e que esse é um movimento legítimo, apesar de todas as tentativas ao redor do país de tentar desqualificar o movimento, mas é um movimento que nasce como uma primavera secundarista. Esses meninos e meninas que estão ocupando essa instituição, eles querem sim dar um recado para o governo que tenta fazer, tomar medidas que são altamente antidemocráticas e que não se pode aceitar desde a Constituição de 88, né, que ferem especificamente essa Constituição. Estar aqui, na verdade, é um compromisso. Na verdade, eu acredito que é o meu dever enquanto educador. Os estudantes decidiram ocupar e a gente não poderia simplesmente abandonar e ficar em casa olhando o que pode acontecer. A gente sabe que há, sim, uma tentativa de invasão a essas ocupações, de pessoas que querem desmoralizar os estudantes, desqualificar porque são adolescentes, e a gente deve sim compreender que estudantes, mesmo adolescentes, são capazes de pensar por conta própria. Dentre as questões que estão colocadas está, por exemplo, a questão da MP, que reformula o ensino médio. Eu acho que é unânime, na verdade, que há uma necessidade de se reformular o ensino no Brasil, mas ela não pode ser de forma autoritária, ela não pode ser sem a escuta à sociedade, sem a escuta àqueles que fazem a educação e sem a escuta àqueles que participam enquanto educandos. Por exemplo, com relação à PEC 241, que é uma proposta para 20 anos de congelamento de investimentos, porque a afirmação de gastos está equivocada, são investimentos em educação, ela é muito desproporcional. E porque a gente tem, pelo menos nos 20 anos passados, quase 50 milhões de habitantes a mais, que a população cresceu. Então, se a gente seguir a mesma proporção, possivelmente teremos mais 50 milhões a mais nas próximas 2 décadas. E todas essas pessoas estarão, a elas negado o direito de ter acesso à cidadania, à saúde, à educação, à assistência social. Nós estamos aqui no Instituto Federal de Educação de Alagoas para registrar a ocupação dos estudantes, eles que protestam contra a PEC 241 e medida provisória que pretende reformar o ensino médio. A ocupação tem organizado o movimento estudantil e também preservado o ambiente da escola. Os estudantes realizam atividades diárias, assembleias, e a alimentação deles é garantida através de doações de professores e de sindicatos. A gestão do movimento estudantil vem mantendo os cuidados básicos de alimentação, segurança e hospedagem para com os estudantes que participam da ocupação. O que chama a atenção é o cuidado com a preservação do patrimônio público e o diálogo aberto com os órgãos governamentais para que as funções sociais do Instituto sejam mantidas durante a ocupação. O que motivou os estudantes a estar fazendo essa ocupação aqui em Maceió, além de uma mobilização nacional dos estudantes contra a PEC 241 e contra a MP de reforma do ensino médio, a MP 746, que venha nos prejudicar diretamente. Essas medidas
prejudicam diretamente a educação. E nós, como estudantes de uma escola pública, estamos nos manifestando contra retrocessos na educação. Não podemos retroceder na educação. A educação não é gasto, é investimento. As ocupações estão sendo realizadas no Brasil inteiro, mais de 1.200 escolas ocupadas, 85 institutos federais ocupados e a gente do campus Maceió, em assembleia, aderiu à ocupação. A gente faz questão de enfatizar que nós, como estudantes que estamos organizando as ocupações, precisamos preservar ao máximo o patrimônio público, isso é nosso. Então, assim, não tem por que a gente depedrar o patrimônio público, não é esse o nosso objetivo. E com a comissão de limpeza, assim como todo mundo, os lugares que a gente suja, a gente vem a limpar, não tem por que depedrar o patrimônio público. Aliás, a gente tem que sim conservar o patrimônio público. E dorme todo mundo aqui também. Administrativo aqui, pra gente montar os componentes e tudo mais. Aqui são os lanchonetes, as bolsas e tudo mais. Aqui. É importante. A gente lavou aqui, não teve nenhum problema aqui. Certo? Agora vocês não estão depredando nada. A gente está limpando tudo, não tem nada. Entendemos que a ocupação pelos estudantes é uma forma de resistência contra essas medidas do governo. A gente espera que o governo veja isso. Como eu disse, mais de 1.200 escolas ocupadas. É preciso que o governo estabeleça um diálogo com os estudantes, com os professores, com a sociedade civil, já que essas medidas só vêm a trazer prejuízos para nós. O IFAL, ele é utilizado também para as eleições. Como é que o movimento de ocupação está pensando nessa questão, está dialogando com o TRE? Sim, o TRE veio aqui ontem avaliar como estava a ocupação, qual a possibilidade de negociação. Se mostraram muito dispostos a negociar, falamos que a gente poderia negociar uma parte do campus aqui no DAA, então até a parte do DAA a gente vai fechar e vai ficar com os alunos que estão ocupando nessa parte. Do outro lado, o TRE vai organizar as eleições do segundo turno. Enviamos um documento para a reitoria e já chegou lá no TRE e foi marcada uma reunião. E assim, quanto a isso, já está quase tudo decidido. O TRE não demonstrou nenhuma preocupação, até porque a gente está negociando isso, está se mostrando bastante flexível em relação a isso. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. E o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas realizaram mais um ato público, desta vez na Orla de Maceió, onde fizeram o sepultamento da segurança pública. Acompanhe conosco. Em mais um ato de protesto, a Polícia Civil fez o velório e enterro da segurança pública de Alagoas. Morreu, acabou a segurança pública, o povo está órfão desse serviço público essencial, a garantia da ordem, da tranquilidade em Alagoas acabou. Nós estamos aqui onde o Sindicato dos Policiais Civis estão realizando um ato de protesto, um enterro da segurança pública no estado de Alagoas, devido ao descaso do governo do estado em relação às propostas já apresentadas pela Polícia Civil. Nós vamos conversar aqui com Josmar Melo, ele que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas e vai nos explicar sobre o ato e sobre essa atitude dos policiais civis. Bom dia, Josmar. Bom dia, nós mais uma vez estamos aqui fazendo um ato de protesto, contra o descaso que o governo tem com a segurança pública e também pela falta de o governo apresentar uma proposta para a categoria. Então a categoria espera que esse governo apresente uma proposta decente para os policiais civis, já que a que ele apresentou foi uma proposta abaixo, do nível médio. E nós somos nível superior. Para ingressar na Polícia Civil tem que ser o nível superior.
Então nós apresentamos uma contraproposta para ele de 5.500 dividido no piso de 5.500 dividido em 2 vezes, esse ano, em 2016, e o ano que vem, em 2017, e até agora o governo não deu resposta à categoria. Então por isso que nós definimos em Assembleia Geral fazer esse ato, né, o enterro simbólico da segurança pública, já que o governo esconde os verdadeiros números. Em 21 meses de governo foram mais de 3.100 homicídios no todo o estado. Foram mais de 900 estupros. Foram mais de 5.900 assaltos a pedestre. Então nós, né, estamos fazendo aqui para mostrar também para a população o verdadeiro números do próprio governo que ele esconde da população alagoana. E esse governo deve sim aos policiais civis e a todos os servidores. Ele deve 1,41 do IPCA do ano de 2015 e deve 10,44 deste ano, que ainda ele não falou quando iria pagar esse IPCA deste ano. Então o governo deve, não só aos policiais civis, mas todos os funcionários públicos de Alagoas. O único culpado de os policiais estarem fazendo esses atos, estarem fazendo a greve de advertência de 24 horas, né? E a população fica nesse momento sem o serviço da população, o único culpado é o governo. Esse governo tem 1,5 bilhão de caixa sobrando para poder atender a reivindicação não só dos policiais civis, mas de todos os servidores públicos. E nós sabemos que o estado de Alagoas foi o único da União que fez uma reforma fiscal, fez uma reforma previdenciária, aprovou a lei das OS. Então, o povo alagoano está pagando aí o PVA mais caro, a energia, a internet e todos os serviços. O governo aumentou os impostos e está arrecadando, tanto é que tem de sobra no caixa 1,5 bilhão. Então nós temos consciência que é possível sim o governo atender a reivindicação dos policiais civis. Qual o próximo passo do sindicato a partir dessa não negociação, desse silêncio do governo? Nós estamos fazendo uma assembleia, né, no dia 31, segunda-feira, às 1h30 lá no Sindicato do Urbanitário, para a gente avaliar, né, tanto a greve de 24 horas que a gente fez na terça-feira e esse ato aqui e os próximos passos. Então, com certeza, é possível sim, lá na frente, a gente definir por uma greve por tempo indeterminado. Confira agora uma matéria sobre o debate das reformas trabalhistas e a PEC 241, que foi realizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho em Alagoas. Aconteceu no dia 25, no auditório do Jatiuca Hotel Resort, o debate sobre as reformas trabalhistas e a PEC 241. Este evento foi promovido pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho em Alagoas, a Associação dos Magistrados do Trabalho de Alagoas e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Com a presença de auditores fiscais do trabalho, magistrados da área do direito trabalhista, dirigentes sindicais e militantes sociais, o evento discutiu com os presentes e com toda a sociedade os efeitos catastróficos da PEC 241 para as políticas sociais em todo o país. Na abertura, o representante da CUT Alagoas, Luiz Gomes, chamou a atenção sobre a luta da Central Sindical na defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras no estado de Alagoas e em todo o Brasil. Está em jogo é necessariamente buscar saídas para preservar a democracia, os direitos dos trabalhadores e a nação brasileira. Bob, qual é o desafio que se coloca hoje para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, a partir dessas reformas que estão sendo implementadas pelo governo Michel Temer? Nós entendemos que os trabalhadores, em especial a sociedade como um todo, estão
imersas em um profundo momento de dificuldade que estamos retomando um debate que foi um debate que ocorreu já na década de 90, esteve meio que adormecido durante os anos 2000 e retorna com força agora, que é o debate da supressão de direitos conquistados ao longo de um século pelos trabalhadores. Especificamente com relação à PEC 241, nós temos um cenário muito desfavorável porque a PEC por si só pode limitar os investimentos públicos em saúde, em educação, em serviços prestados à população pelo próprio Estado. Uma das pautas também é a questão da reforma da Previdência. O governo alega que ela é deficitária, que há problemas. Como é que o sindicato vê essa questão dessa reforma proposta na Previdência Social? Nós, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, inclusive apresentou ao governo uma proposta de combate à sonegação. Nós apresentamos uma proposta que nós, auditores do trabalho, podemos contribuir com o Estado brasileiro para recuperar em torno aí de 25 a 30 bilhões anuais, que em 5 anos representam aí em torno de 120, por aí, 150 bilhões de reais para os cofres públicos, e principalmente para os trabalhadores, porque essa discussão da previdência, da sonegação, o trabalhador, quando o empregador não faz a contribuição, quando este trabalhador, anos depois, vai tentar encaminhar a sua aposentadoria, ele tem a aposentadoria negada porque não foram feitos recolhimentos lá há 5, 10, 15 anos. Então, nós entendemos que é importante o governo primeiro fazer o dever de casa, primeiro combater a sonegação, primeiro acabar com os desvios que ocorrem na Previdência Social e depois disso fazer efetivamente um estudo aprofundado, definir qual é o tamanho do problema e se há um problema e a partir daí a gente fazer uma discussão mais aprofundada sobre o que é possível fazer com a Previdência Social no país. Uma outra questão colocada pelo governo inclusive que diz respeito à CLT, a questão do negociado sobre o legislado. Na década de 90 já houve essa discussão, já foi apresentado pelo governo Fernando Henrique e o sindicato lá atrás se posicionou contrário ao negociado pelo legislado. Nós entendemos que a negociação coletiva ela é possível, mas tem que se estabelecer, como se estabelece hoje, padrões mínimos para o trabalhador, uma segurança mínima. É isso que a gente fala. Ou a convenção coletiva, o sindicato, os acordos, a manifestação da vontade coletiva, ela pode existir e existe, mas para ampliar esses direitos através de acordo e convenção coletiva. Nós entendemos que acordos para suprimir direitos já conquistados a duras penas pelos trabalhadores ao longo de um século, nós não podemos e temos que lutar contra esse tipo de alteração. Além desse seminário, o sindicato ele pretende fazer outro tipo de mobilização para barrar, para conscientizar a sociedade sobre a PEC? O sindicato tem participado de seminários, tem feito mobilizações junto à sua categoria. Ocorre que a discussão da PEC, principalmente a PEC 241 e as reformas trabalhistas e previdenciárias, são discussões que devem ser uma discussão da sociedade brasileira. Todos devemos fazer o seu papel, os sindicatos, os trabalhadores, as instituições do país, para que não tenhamos esses direitos suprimidos e que não tenhamos ainda, além dos direitos dos trabalhadores, um problema para a nossa saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia do país, que essa PEC nós estamos falando do engessamento do país por 20 anos. Precisamos todos fazer a nossa parte. Qual a importância da CUT estar participando desse seminário? Para nós é um momento muito importante, Afinal de contas, estão outros setores, do setor judiciário, os auditores fiscais do trabalho, da justiça do trabalho, enfim, está fazendo esse evento e a gente participando enquanto representantes da classe trabalhadora. É um momento importante, onde a gente vê que após a queda do governo Dilma está implantado no país um estado de exceção, porque não cumpre os princípios de qualquer democracia no mundo, que é o princípio da participação. E para nós é fundamental esse momento, porque a PEC é uma retirada de direitos sim do povo brasileiro, mas sem sequer discutir com a população ou criar espaços que se discutam. Através de um jantar, custeado com nossos recursos, um grupo de deputados estão modificando a Constituição
simplesmente sem qualquer tipo de consulta ao povo brasileiro. Então, para nós é fundamental momentos como esse, onde a gente consegue dialogar com setores não só trabalhadores, como patronais, empresariais, movimentos preocupados com esse cenário. A gente vai estar esclarecendo as dúvidas sobre a PEC em si e, a partir daí, tirar encaminhamentos para a gente combater esse retrocesso. A PEC ela já passou por uma votação na Câmara, vai passar por uma segunda votação e depois vai para o Senado. Que tipo de mobilização a CUT pretende desenvolver para tentar barrar, tentar frear esse tipo de medida? Bom, nós estamos em processo de construção de uma greve geral, com todos os setores, tanto o setor público quanto o privado, porque agora é ação de rua de fato. Não pode se alterar a Constituição sem minimamente fazer uma discussão com a sociedade. Existem vários pontos do ajuste que precisa ser discutido. A exemplo, o processo de privatização que o governo está impondo ao povo brasileiro é um processo de privataria, onde o empresário que quer investir entra com 20% e o BNDES vai financiar 80%. Ou seja, isso não é privatização. Isso nossos recursos públicos vão estar financiando a venda de uma empresa onde o empresário simplesmente vai investir 20%, onde toda a sociedade assume todo o risco, que 80% é um absurdo, e nos juros de pai para filho via BNDES. Então, esse grupo está se apossando dos recursos do país e a gente é o nosso papel de conscientizar a população de que a gente precisa reagir. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site www.tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo, no Facebook TV Com Maceió. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.